A gente aqui tentando compilar essa monta de interesses, né, Mari? Geopolíticos, econômicos, muitas questões a gente vai somando na nossa conversa já aqui agora. O professor Reginaldo Nasser e também o professor Beto Vasques na conversa, quem agradeço demais a participação por aqui. Professor Reginaldo, queria começar com o senhor. A Mari já pontuava para a gente, elencava a situação de momento no Oriente Médio tendo sido construídas, alianças em torno do Irã, que vem se trazendo a leitura de que está mais enfraquecido no momento, desde a queda de regimes na região como o da Síria, ataques a grupos como Hezbollah, Al-Hamas. Queria uma leitura do senhor após todos os protestos, a questão econômica no Irã, que também colocou em xeque a situação por lá e motivou todos aqueles protestos massivos que acompanhamos há pouco tempo, chegam agora nesse ataque dos Estados Unidos. Qual que é a situação do Irã hoje e como, na sua visão, a gente pode ver esse ataque, como ele pode crescer nas próximas horas, professor? Um bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Acho que então, como você já bem expôs, há vários elementos aí. O primeiro que cabe mencionar é em relação àquilo que se convencionou chamar o eixo de resistência, né? Seria uma linha de articulação que passaria pelo Hezbollah, as milícias no Iraque e na Síria, os Houthis e, obviamente, a liderança do Irã. Esse eixo de resistência ele funcionava até então como um efeito de dissuasão, né? Quer dizer, era uma garantia, vamos dizer assim, que não haveria ataques militares diretos de Israel ou dos Estados Unidos a qualquer um dessa aliança, porque haveria uma resistência muito grande que cobriria um arco territorial importante no Oriente Médio. O que aconteceu? Peça por peça desse eixo foi caindo. Foi caindo, em primeiro lugar, devido a um sucesso da inteligência militar israelense, que conseguiu entrar dentro da organização do Hezbollah, fizeram todos aqueles ataques que atingiram duramente o Hezbollah. Depois, uma série de ataques que foi a embaixada do Irã na Síria, depois assassinatos, inclusive, do líder do Hamas em Teherã, e tudo isso foi mostrando uma fragilidade, vamos dizer assim, do sistema de defesa, não só dos aliados, né, do eixo, mas do próprio Irã. Então, isso culminou na chamada Guerra dos 12 Dias. Então, num primeiro momento, Israel atacou de uma forma, a gente pode dizer, causou muita surpresa, foi uma forma livre, indicando claramente que havia infiltração, né, dentro do sistema iraniano. Mas logo depois o Irã se recompôs e fez ataques duros a Israel. Nunca na história de Israel houve ataques dessa dimensão às suas cidades, à parte militar e civil, né? O desenlace dessa questão ela é importante porque depois nós podemos retomar aqui. Se a gente lembrar, foi um ataque coreografado do Irã ao Catar, a base militar dos Estados Unidos no Catar, mas foi avisado antes, todo mundo saiu, e logo na sequência veio a interrupção, né, da guerra, o cessar-fogo, pela ordem do Trump, não foi nem do Netanyahu, né? Depois a gente pode retomar isso. Mas voltando para a questão, esse efeito colocou o Irã já de sobreaviso. O risco era muito grande, o risco militar, né? E o Irã não pode contar com nenhum aliado, né? A Rússia, por razões outras, que mesmo que não tivesse a questão da Ucrânia, a Rússia não iria se envolver diretamente nisso, como não se envolveu, e muito menos a China, que não tem esse perfil, né? Então o Irã não foi. Mas o Irã contou, nessa ocasião, com a ação do Catar. O Catar agiu, né, para que houvesse um cessar-fogo, porque não interessa para essas monarquias qualquer conflito ali. Então esse é um primeiro elemento. O outro elemento, como também você mencionou, foi a questão, vamos dizer, as sanções. As sanções estão, durante muito tempo, aplicadas ao Irã, de forma muito dura, muito intensa,
estão atingindo o regime, sem dúvida nenhuma, e além do problema político de falta de liberdade no regime, tudo isso convergiu para aquelas manifestações e a repressão dura do Irã com milhares de mortes. Então, dois elementos, né? O elemento interno e o elemento externo, acabaram se convergindo e colocaram o Irã numa situação muito delicada de sobrevivência do regime. E, por isso mesmo, o Irã vai lutar, o regime do Irã, o iraniano, vai lutar até as últimas consequências. Quer dizer, não há a mínima possibilidade de capitulação do regime. Não há. E outro elemento importante em relação a isso, que as pessoas também às vezes se equivocam em interpretar, o sistema militar, ao mesmo tempo que você tem um sistema político altamente hierarquizado, centralizado, o sistema militar de processo decisório iraniano, ele é descentralizado, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse negócio de decepar a liderança não adianta em quase lugar nenhum do mundo, muito menos vai adiantar no Irã. Então, o Irã, voltar nisso, eu acho que é importante, porque ele não tem outra alternativa. Não há outra alternativa para o Irã, a não ser agir. Como nós não temos ainda informações suficientes nesse momento, a gente não tem ainda a ideia da dimensão do ataque dos Estados Unidos a Israel e nem do Irã. Temos algumas informações aí pontuais que politicamente, não militarmente, a gente já pode intuir algumas coisas. Aquela questão que eu mencionei do Catar, nos 12 dias, ela volta, mas volta com mais intensidade, porque o Irã está atacando todas as bases militares norte-americanas na região do Golfo. Então, isso é um grande problema. Por quê? Vários. Como todo mundo já sabe, o Estreito de Hormuz, por onde flui petróleo e gás, 20% a 25% do comércio do mundo, e atinge ali as monarquias. E essas monarquias não estavam querendo a guerra, não são aliadas do Irã, pelo contrário, mas não estavam querendo a guerra, né? Porque isso vem a causar, como está causando, problemas para todos ali na região. E como eu entendo que agora, possivelmente, elas vão agir forte para interromper esse ataque. Que eu acho que é isso que o Irã está apostando. O Irã está apostando em atacar as bases militares dos Estados Unidos, que não vai infringir baixa norte-americana ou vai atingir capacidade dos Estados Unidos, a capacidade militar dos Estados Unidos, muito longe disso, muito distante. Então, ela tem um efeito muito mais político, né, em dizer que se atacar o Irã, está atacando a região, né? Quer dizer, a região vai sofrer as consequências. Toda a região, não só do Irã, não pode ver isso de forma isolada. Então, esse eu acredito rapidamente que é o cenário que se configura. E, por fim, você estava mencionando o Trump, é difícil, eu estou aqui até agora tentando entender o objetivo, a gente tem algumas hipóteses do objetivo do Irã, do ataque dos Estados Unidos. A ideia de atacar o Irã é bastante impopular nos Estados Unidos. Grande maioria dos democratas, uma maioria, até inclusive dos republicanos, são contra o ataque ao Irã, não vem sentido nisso, né? Essa semana, vários militares americanos escreveram, né, dizendo que, na perspectiva militar, não tinha muito sentido, que era muito arriscado. Então, assim, a gente não consegue vislumbrar propriamente uma estratégia nisso. Mas, como é próprio do Trump, ele age de forma pontual, imediata, porque pode ser que também, daqui a pouco, acabe esse ataque, ele faça um estardalhaço que é um cara da paz, está fazendo um acordo e saia. Não dá para saber. Mas ele também não está agindo sozinho, ele tem um apoio aí, vindo do Partido Republicano e parte do Partido Democrata. Não dá para saber até onde isso vai. Por fim, o Netanyahu, sim, 100% de apoio para isso, porque mais do que o Trump, que já está com vários problemas nos Estados Unidos, foi apontado aqui antes pela correspondente, e tem recuado,
Isso é importante. Ele tem recuado nos Estados Unidos, porque está vendo que há resistência. O Netanyahu também com vários problemas em Israel, com a opinião pública e tudo. Então, pode ser que seja o objetivo deles a questão clássica, né? Sempre reiterada, e desviar a atenção da opinião pública para uma guerra. Mas parece que essa guerra, parece, a gente não sabe ainda, terá uma intensidade maior do que as outras.